viver mais e melhor. Meu nome é Vera Maria, estou com 72 anos, estou me sentindo bem com essa idade, com uma certa disposição, alegria, sou muito otimista. E mais porque eu tenho os meus netos e a minha filha aqui perto, que me dão muito carinho, muita atenção. Meu genro também é muito bom para mim. Então tudo isso me ajuda a viver melhor. Estou contente, espero viver mais alguns anos desta forma. Longevidade. Meu nome é Sônia Maria, tenho 67, sou uma pessoa ativa, faço exercícios físicos, faço academia, faço caminhada, me sinto super jovem com essa idade, muito feliz. Como viver a maturidade? É o que vamos desvendar no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. No Mentalistas dessa semana, vamos falar sobre longevidade e, para ampliar um pouco mais o nosso olhar para a terceira idade, a melhor idade, as pessoas que estão acima dos 60 anos, eu convidei aqui 3 pessoas para contarem as suas histórias. A primeira delas é o Fábio Ota, especialista em TI e fundador da ISGame, que é International School of Game. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado pelo convite. O Fábio, ele tem uma escola de games e que não ensina qualquer pessoa só. Ele ensina crianças, jovens, adolescentes, adultos e os idosos. E os idosos. E aí, por isso que eu convidei ele aqui para o nosso programa. Também do outro lado da bancada do Mentalistas, a Silvete Laniado, que é já uma idosa de 73 anos e que é uma das alunas da ISGames. Tudo bem, Silvete? Tudo bom, Camila. Obrigada por ter aceitado, viu, nosso convite aqui. Eu que agradeço o convite. Muito bem. E do outro lado da bancada do Mentalistas, a Carla Oda, fisioterapeuta, mestre em psicologia social e também já atuou na área de saúde coletiva e geriatria. Tudo bem, Carla? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito legal. Bom, pra gente ilustrar um pouco, né, o tema da longevidade, que é tão discutido atualmente, principalmente num país como o Brasil, em que você tem pessoas que estão envelhecendo com mais qualidade de vida, ficando cada vez mais aqui com a gente. Como é que você avalia a questão da longevidade, hein, Carla? Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais na qualidade de vida das pessoas longevas, né? E eu acho que uma dessas questões é a gente trabalhar a saúde mental, e esse é um programa direcionado à saúde mental. Eu acho que é uma atenção especial que a gente tem que ter à saúde mental. Então, nós ganhamos muitos anos de vida. Hoje a expectativa de vida ela é muito maior do que nós tínhamos anos atrás, mas a gente tem que ganhar anos de vida com qualidade. E aí a gente tem vários recursos, né? A gente tem várias ferramentas para ganhar qualidade de vida. E esse é um projeto que a gente está usando uma das ferramentas para ganhar a qualidade de vida dos idosos. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, até pouco tempo atrás a expectativa de vida era muito menor do que a de hoje, assim? Dá para a gente ter uma ideia se isso aumentou muito no Brasil? Aumentou hoje, por exemplo, nós sabemos que as mulheres vivem muito mais do que os homens, né? Então, uma diferença de 7 anos, de 6 anos para 7 anos. Então, os homens hoje a gente tem uma expectativa de vida de 72 anos e para as mulheres de 79. Claro que nós temos muitos centenários, né? Isso é uma média, mas nós temos muitos centenários, então eu acho que... Pessoas que vivem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Então, hoje nós temos uma quantidade de centenários muito elevada. Então, eu acho que nós temos anos para ganhar em qualidade de vida agora. E você acha também que as pessoas chegam nessa faixa etária com uma cognição melhor do que antes chegavam? É que antes nós não tínhamos uma idade tão avançada assim, né? Eu acho que nós chegávamos a uma idade a 60, no máximo 70, 75 anos, e a gente não tinha tanto problema cognitivo. E hoje nós vemos que os problemas cognitivos eles estão aumentando e a gente tem que trabalhar a favor da qualidade da saúde mental. Antes da gente falar dos principais problemas cognitivos que hoje a gente já é capaz de detectar, já que as pessoas conseguem chegar a quase 80 anos, aí tem no máximo das mulheres, né, 79 anos, eu queria que o Fábio trouxesse pra gente como é que surgiu essa sua ideia, né? Você já tinha uma escola de games e aí você decidiu implantar um ensino para os idosos também? Conta mais pra gente da ISGame. 3 anos atrás eu montei a escola de desenvolvimento de games para crianças. Só que eu queria uma metodologia diferente, mais rápida, mais ágil, que as crianças não ficassem só fazendo game por fazer, mas que eles pensassem em como fazer.
Nesse trabalho, durante um ano, o que eu comecei a descobrir que o que a gente estava trabalhando com as crianças era a parte de planejamento, estratégia, criatividade, o raciocínio lógico, e a gente percebeu muita interatividade da forma como a gente dava o curso. Eu comecei a ver que isso poderia ser um benefício para os idosos também. Só que, como eu sou da área de TI, eu não tenho conhecimento técnico para falar, olha, realmente faz bem para os idosos. O que eu fiz? Eu fui procurar alguns especialistas. A Carla foi a primeira que eu procurei, eu já conhecia, e eu comecei a discutir com ela sobre o projeto. Ela comentou, ela falou assim, olha, interessante, eu acho que faz mesmo sentido, e a gente já viu estudos na Europa, no Japão, falando que só o fato de jogar o videogame já faz bem para a parte cognitiva. Então, assim, o fato de só jogar já faz bem, e se a gente conseguir ensiná-los a desenvolver? A gente vai conseguir mexer com a parte lógica e a criatividade. Então, a gente mexe com as duas partes do cérebro. E nesse começo, a gente falou, poxa, interessante, vamos trazer mais alguém para a equipe. O que eu fui procurar? A Carla já conhecia a Priscila, que ela tem doutorado em gerontologia da Universidade de Kyoto. O Ricardo, que tem mestrado em geronto também na Universidade de Kyoto. Ricardo é da área de educação física, Priscila é da área de terapia ocupacional. Eu fui buscar ainda a Tatiana, que ela é diretora pedagógica na área de artes da PUC de Campinas. Então a gente começou a compor uma equipe para discutir os benefícios que o curso poderia trazer. Então nós começamos a estruturar o curso. A gente viu que assim estava tão bem estruturado na nossa visão que a gente poderia entrar na FAPESP e pleitear um apoio como uma pesquisa. Nós colocamos no ano passado e esse ano foi aprovado o projeto no programa PIP, que é o Programa de Inovação para Pequenas Empresas. O nosso projeto foi aprovado pela FAPESP e agora a gente está com ele em andamento, fazendo toda a análise cognitiva dos idosos que estão fazendo nosso curso, para no final do ano, se tudo correr bem do jeito que a gente imagina, a gente começar a publicar esses benefícios que vai trazer para os idosos. Que legal. Bom, uma das alunas é a Silvete, que está aqui com a gente, né, Silvete? Antes da gente entrar na dinâmica e de você falar como é que está sendo essa experiência do X-Game, né, dessa sua participação, conta um pouquinho mais a sua história, Silvete. Você nasceu aqui em São Paulo, você trabalhou como secretária, que você já estava falando um pouquinho no bastidor. Conta um pouquinho da sua vida pra gente conhecer quem é a Silvete. Não nasci no Brasil. Eu nasci no Egito, Alexandria. Que legal! Eu sou naturalizada brasileira. Que legal, muito no bom. No curso temos duas. É mesmo? Duas no curso? Então, tá. Eu sou naturalizada brasileira desde 5 anos após a minha chegada no Brasil, porque foi um país que me encantou e encantou também meus pais, e imediatamente o adotamos, e hoje em dia digo de coração, sou brasileira. Vim aqui com 14 anos de idade. Formei toda a minha vida aqui e trabalhei toda a minha vida até eu virar uma linda aposentada. Eu queria até aproveitar, Silvete, se você me permite, né? Porque eu já ouvi muita gente falar idoso, melhor idade, terceira idade. Qual que é o certo a se dizer? Assim, você como uma pessoa que já está no auge dos seus 73 anos, o que para você, como uma pessoa que vive essa idade, é o ideal? Pra se dizer? Não existe a palavra o ideal, porque isso varia de pessoa para pessoa. Eu já vi muita gente não gostar da melhor idade, outros que adoram. Outros que falam idade de ouro e detestam, e outros que aceitam com muito prazer. Eu diria, isso varia de pessoa para pessoa, muito. Mas, pessoalmente, eu posso dizer que dentro da minha experiência, eu aceitei a minha idade e aceito-a com muito prazer, porque eu estou viva. Portanto, uma vez que eu nasci, isso me parece muito bom, eu poder viver o mais plenamente possível e chegar até essa idade e, se Deus quiser, ultrapassá-la com bastantes anos.
Muito bem, olha, infelizmente a gente já está no fim do primeiro bloco, passa rápido, mas na sequência a gente ainda vai falar um pouco mais sobre a história da Silvete e do que mais, né, as pessoas que estão nessa terceira idade, nessa fase da vida, ou melhor idade, ou curtindo a longevidade, podem fazer. A gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Quem nunca? E quem nunca teve medo da velhice, hein? Aqui no nosso Mentalistas, falando sobre longevidade. Converso agora aqui com a jornalista Tonha De Masi, que é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Tonha? Oi, Camila, tudo ótimo, e você? Tudo certo. Tonha, quais que são aí os paradigmas, né, que ainda precisam ser quebrados sobre esse assunto da longevidade, hein, Tonha? Eu acho que são aqueles que dizem respeito ao nome do seu quadro, né? Quem nunca teve medo da velhice? Ninguém, porque na verdade a velhice está diretamente ligada à ideia de fim, de finitude, de morte. E todos nós temos, não tem jeito. Essa é a conversa. Mas a questão agora que a gente coloca é, mas por que ficar colando a velhice, o ser velho, à morte? Isso é que precisa ser mudado. É um outro olhar sobre a velhice. Não mais essa ideia de decrepitude, de decadência. Não. E sim, morreremos, todos. Mas esse tempo tem que ser um tempo potente. E não o tempo do fim único e exclusivamente. Acho que essa é a nossa conversa agora. Isso é interessante, né, Tonha? Porque ao mesmo tempo que tem essa questão da morte que ronda a longevidade como um todo, a morte ainda é um tabu, né? Quase ninguém quer falar sobre isso também, não é? Totalmente. Para você ver, Camila, por exemplo, um assunto importante, pouquíssimo falado, o suicídio entre idosos. Nossa, aí são dois assuntos terríveis, né? Porque a morte é o desejo de não mais querer viver, porque está atravessado por uma dor horrível, né? E sou velho, olha que dupla terrível, é muito difícil. Agora, enquanto a gente olhar para a ideia do envelhecer, e olha, Camila, a gente nasce e já começa a envelhecer. Não é uma novidade, não é assim, olha, eu fiz 60, vou começar a envelhecer. Não, você fez 60, você vai pagar meia entrada, você vai se aposentar, mas você vai continuar envelhecendo. É verdade. Olha só. É verdade. Bom, a gente colocou em discussão aqui também no programa e coloca em discussão no programa ser idoso da terceira idade ou da melhor idade. São os termos mais adequados para essa faixa etária da população? Como que você observa esses termos como um todo, hein, Tonha? É um assunto muito controverso, né? Na verdade, por exemplo, tem um livro do Walter Ugumãe, A Máquina de Fazer Espanhóis, onde, ironicamente, ele coloca o nome do asilo para onde vai o personagem, a instituição de longa permanência, como o lar da felicidade. Nossa, que horrível, é uma ironia. A melhor idade, mas por que a melhor idade é a velhice? Será que a infância não poderia ser chamada de melhor idade? Bom, a velhice é a melhor idade? Pode ser para você, mas não pode ser para o outro, não. Então, assim, terceira idade, aí um nome que tem uma história, né, que vem lá atrás, de um movimento na França, e que quando inaugurou-se, instaurou-se a ideia da universidade da terceira idade. Historicamente, terceira idade é um nome que ainda é usado de maneira adequada. Agora, melhor idade, por que será que a gente também tem tanta dificuldade de falar, olha, você, nossa, aquele velho simpático, velho, a pessoa, quem ouve, fica achando que é quase uma ofensa. Então, essa questão dos nomes é uma questão muito controversa. Agora, melhor idade, tem uma pessoa, existem várias pessoas que ao ouvir falam assim, nossa, mas melhor idade, eu tocar comigo. Olha quantas questões que geram, né? Porque a gente tem muitos, nos referimos ao velho como idoso, ok, como velho, arrepia, é um problema, mas é real, por que não? Então essa é uma discussão que a gente podia começar. O que eu quero dizer quando eu não assumo e quando eu não aceito que me chamem de velho? É complexo. É muito complexo. E você acha, já emendando uma última pergunta aqui, Tonha, como é que você avalia esse tema como um todo? Ele ainda é pouco debatido socialmente aqui no Brasil, em pleno século XXI, ou outros países já estão na frente aqui da gente? Como é que é? Assim, eles estão na frente porque o fenômeno do longe viver
o viver muito, isso já está acontecendo na Europa, em outros países há mais tempo. Agora é que a nossa pirâmide inverteu, agora é que nós estamos enfrentando o fato de ter uma nação, um país que está envelhecendo. E aí, quem vai cuidar de nós? Quem vai cuidar dessa faixa enorme da população? Como a gente vai lidar com a questão da aposentadoria? Oba, vivemos mais, mas com que qualidade? Então, a realidade vai impor a discussão, é inevitável. Quem está nos ouvindo agora, faça uma pesquisa. Quem não tem na sua família ou muito próximo um velho que demanda cuidado de saúde, cuidado emocional, que precisa uma família parar para ver como a gente vai fazer para dar conta desse parente, desse ser amado que agora precisa de cuidado. Veja, é inevitável, não dá mais para não conversar sobre isso, porque está do nosso lado. Então, querendo ou não, Camila, a conversa vai ter que aparecer. E é bom, e é saudável, pela necessidade a gente vai chegar lá. E essa vai ser uma conversa mais possível, menos assustadora, porque é vida. Na verdade, envelhecer é vida. A gente não precisa fugir disso. A gente precisa ficar mais confortável, estar mais assistido, cuidado e tocar até quando for o último dia, com potência e com vitalidade e com alegria, com todas, como dizia meu avô, um velho avô, com as pingas e com os tombos, com a alegria e com a dificuldade de longe viver, de viver bastante. Perfeito, análise da jornalista Tonha De Masi, que é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo. Tonha, muito obrigada pela sua participação aqui no Mentalistas. Eu que agradeço, Camila, um grande abraço. Estou recebendo na edição desta semana a fisioterapeuta Carla Oda, que é mestre em psicologia social, também já estou na área de saúde coletiva e geriatria, o Fábio Ota, especialista em TI, tecnologia da informação e fundador da ISGame, International School of Game, e recebendo a Silvete Laniado, tem 73 anos, trabalhou a vida inteira como secretária, como você contou pra gente no bloco anterior, e aí você aqui chegando no Brasil com 14 anos, estudou, provavelmente seus pais se instalaram aqui em São Paulo mesmo. Em São Paulo, viemos direto para São Paulo. E você se casou, teve filhos? Casei, sim senhora, separei naturalmente e tenho uma linda filha. Que legal. Silvete, no bloco anterior aqui do nosso programa, né, a gente estava até discutindo aquela questão de ser idosa, estar na terceira idade ou melhor idade, e você estava contando pra gente que isso varia muito de pessoa para pessoa, mas que você, especialmente, você aceitou a sua idade, né, com muito prazer pelo fato de estar viva. Como que você passou... eu queria que você se abrisse aqui com a gente essa fase, né, do mundo adulto para a melhor idade ou para a vida de uma pessoa que está mais velha. Quer dizer, você sentiu essa transição para valer mesmo, assim, organicamente, psicologicamente? Como é que foi? Organicamente, eu diria que se senti. Hoje em dia, eu não posso fazer mais aquilo que eu fazia com 20, com 40, eu diria até com 60 anos. Sempre gostei muito de trilhar trilhas, fazer trilhas, andar sobre pedras. Isso era uma coisa que eu gostava e apreciava muito. Hoje em dia já me é mais difícil o equilíbrio e também o andar muito tempo por causa de problemas que eu tive. Mas aceito isso de uma forma muito mais fácil, porque eu sei que tem limitação, mas também quando você vê que tem limitação, você pode ampliar isso dentro da tua mente e ver que existem outras coisas que você também pode apreciar na vida e incluí-las. E com isso, eu vou chegar a este programa que eu estou seguindo, que é o ISGames. Isso foi um programa que o Fábio veio apresentar no Café Lab do 60+, que é também muito bom. E na hora que ele falou e que apresentou a ideia dele, eu achei fantástico. Por quê? Porque a gente precisa ampliar a nossa mente, sempre trabalhá-la para não perder a cognição. E foi isso que ele trouxe para o café, apresentando o projeto dele. E imediatamente
Sem dúvida nenhuma, eu topei. E algumas colegas minhas também. Estamos um pequeno grupo fazendo junto com ele. E isso foi fantástico. Imagino que deve ser uma experiência incrível, né, Fábio? E lá no Isgame você também recebe não só a Silvete, como as colegas dela, outras pessoas que estão lá, outros idosos para aprender. Como é que é isso na prática? Eles projetam os joguinhos de videogame? Como é que funciona na prática? Eles aprendem a criar um videogame mesmo, um jogo que vai rodar no PC e pode até rodar no smartphone. Olha! Então, assim, é uma coisa muito diferente e muito legal de ver a reação deles, né? Quando, igual assim, essa semana a gente está terminando um primeiro jogo, de eles conseguirem testar, ver o som, sair, conseguir vencer ou perder um jogo, mas saber que eles que produziram aquilo. Essa semana eles estão começando a levar o jogo para casa. Então eles vão gravar num pendrive e vão levar o jogo para casa para jogar com o netinho, com o sobrinho ou com a filha, né? Como a Silvete falou, vai jogar com a filha. Mas o legal, assim, é dessa integração que a gente está proporcionando, intergeracional também, através de uma ferramenta que é dos jovens. Teoricamente é dos jovens. E a gente está conseguindo fazer com que eles mostrem isso para os jovens, que eles são capazes de fazer. E de uma forma diferente, a gente trabalhando, principalmente, fazendo que eles reaprender a pensar. A Silvete pode até falar, a gente estava discutindo numa aula o porquê disso, né? Porque a nossa metodologia é diferente. Ao invés de a gente deixar toda a parte teórica, depois exercícios, não, eles aprendem na prática, eles aprendem a pensar. E eles ficam brigando comigo sempre, cadê a apostila, cadê o material? Eu falo, não, vocês vão ter que aprender a pensar. Quero fazer uma pausa nisso, porque cognitivamente falando, né, a Carla que está aqui para dar esse apoio para a gente. Isso funciona mesmo nessa faixa etária? Quer dizer, os idosos têm mais facilidade em aprender na prática do que ficar lendo manuais e etc., materiais de apoio e tudo mais? Eu acho que qualquer estímulo é importante, né? Pode ser ler material de apoio, pode ser na prática, mas eu acho que essa metodologia é uma metodologia bastante interessante, porque nós estamos muito acostumados a olhar e seguir o manual. E aí lá não, eles vão ter que desenvolver o game, mas baseado no raciocínio, na lógica. Então, qual é o passo seguinte? Qual será o próximo? Qual será o próximo? Né? Então, acho que isso é interessante. E uma das coisas que o Fábio falou, que é a relação entre as gerações, eu acho que o trabalho, além do benefício cognitivo, ele tem vários outros benefícios, que é a inter-relação entre eles. Então, eles estão todos sentados lado a lado, mas não tem apostila, mas um ajuda o outro, pede ajuda do Fábio, claro, existe um monitor também, mas a interação entre eles é bastante importante. Eu fico imaginando até porque muitas pessoas chegam nessa fase da vida, os filhos já estão criados, né, Silvete? Nossa, tudo que você já fez na vida praticamente, né? Vamos dizer que a parte tradicional já terminou. E agora eu estou numa fase da minha vida onde eu posso me permitir criar novas oportunidades para mim mesmo. E isto é uma coisa muito importante. Se permitir viver e criar oportunidades e abrir o leque de conhecimento, procura de prazeres, ele se diversifica. Se você isto se permite, eu acho que te dá um alento para viver, porque temos que ter sempre uma esperança em um projeto de vida. Até né, isso, né, Carla, que a Silvete traz pra gente, porque tem muitos idosos que acabam se isolando, né? Eu tenho contato com alguns, por exemplo, que falam assim, mas ninguém gosta de gente velha, né? Falam, ninguém quer saber, ninguém tem interesse, o pessoal mais novo não quer saber o que eu tenho pra falar. Mas muitas vezes as pessoas novas querem saber o que eles têm a dizer. Essa coisa da inter-relação que você citou pra gente. Eu acho que isso é uma questão bastante importante, essa discussão transgeracional, porque eu acho que cada geração, ela se fecha
né, no seu espaço, e eu acho que essa troca de experiências é muito importante. E ela é possível, Carla? Ela é possível, acho que a gente tem várias ferramentas, eu acho que a tecnologia é uma delas, e esse curso está sendo uma das ferramentas. Então a proposta do Fábio é desenvolver esse game vai ser levado para casa para jogar, né, com as crianças ou com os adolescentes que estiverem próximos, mas eu acho que é uma das ferramentas. A gente tem várias, né, a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem leitura, a gente tem várias ferramentas. Mas eu acho que a gente tem que criar uma cultura de discurso intergeracional mesmo, e eu acho que assim a gente cria uma sociedade mais humana, mais solidária, porque se a gente não entra nas outras gerações, a gente não consegue se comunicar. É engraçado, né? Tudo isso que a gente traz aqui para o debate do Mentalistas, essa questão da longevidade. É engraçado que eu tenho umas memórias assim da minha mãe, quando eu era pequena, falando: você vai ver quando você tiver 30 anos, 40 anos, que é tudo mais difícil. Principalmente essa questão de dieta, né? Ai, que Sim. É difícil emagrecer, e por aí vai, né? E a gente tem aquela figura que a vovozinha dos anos 80 era aquela que fazia crochê, né? Ou fazia bolo para as crianças em casa e tal. Isso tá mudando um pouco, não tá, Silvete, pelo que você observa aí? Pelo aquilo que eu observo, está mudando bastante. O que você observa que mais está mudando aí? O que está mudando mais é que a pessoa da minha faixa etária, hoje em dia, ela quer viver, quer sair, quer aproveitar, quer respirar o ar puro, quer ir ao cinema, quer ir fazer teatro, aprender o que ela não teve a oportunidade de aprender quando era jovem, quando tinha responsabilidades na vida, quando você tinha que lutar pelo pão diário, vamos dizer a verdade. Você tem que lutar pelo pão diário e fazer tudo o que é possível para dar tudo a teus filhos, para eles crescerem e terem a educação que você acha que você tem que dar. Não necessariamente que eles pensam que teriam que receber também. Mas isso aqui pesa. Depois, quando você vê eles criados, você vê de repente que você está sem o objetivo principal. Então você começa a procurar e a pensar sobre a tua vida e o que você quer. Eu devo confessar que também para isso eu li um livro que foi fantástico. Se chama Mais Velhos, Mais Sábios, no qual um outro pessoa pensou, meditou e viu que isso era importante, envelhecer com qualidade de vida. E eu quero mais e mais envelhecer com essa qualidade de vida, porque quero partir consciente e com toda a cognição que eu puder reter dentro do tempo que me sobra. Você sente que agora, com esses compromissos já resolvidos, que a sociedade muitas vezes impõe de certa forma, você tem mais tempo de refletir em algumas questões? Eu reflito muito mais sobre o que eu desejo e sobre a minha vida. E acredito que muita gente passa a fazer isso e quer também, como se diz, ter aquela relação intergeracional. Por quê? Ela é muito importante. Os jovens nos trazem outras perspectivas e nos permitem abrir a nossa mente. E quando eles trazem isto, você de repente você vê raciocinando de forma diferente. Também isso que o Fábio está trazendo para nós. Nos permitir fazer novas sinapses no nosso cérebro e aprender a raciocinar de forma diferente. E com isso, você aplica isso inconscientemente dentro do teu diário da vida. Você às vezes nem percebe, mas isso ele entra no diário da tua vida. E isso é muito importante para uma melhor longevidade. Aquilo que eu citei até com a Carla agora há pouco, Silvete, que alguns idosos com os quais eu já tive contato falam assim: ah, Camila, mas eu não vou ficar muito com gente nova, porque gente nova não quer saber de gente velha. O que você acha disso? Eu acho que tem
pessoas novas que realmente não querem saber de pessoas de idade. Mas eu acho que tem muitos novos que gostariam de ver a pessoa de idade se aproximar com um sorriso com elas e com uma fala, não dizendo eu sei mais, mas eu posso aprender de você. Que tem também isso. A troca. A troca. Isso é muito importante, você manter essa troca e não se falar, não, eu tenho mais experiência, realmente temos mais experiência, já passamos por muitas coisas, mas não necessariamente a nossa experiência será válida para o outro. A gente tem que saber que cada um tem a sua vida, cada um deles tem o direito de errar e de acertar, e eles talvez acertam de forma diferente do que a nossa. Tem que ter um respeito mútuo. Fica a dica. A dica de hoje do Mentalistas é o musical Forever Young. O musical traz 6 grandes atores que representam a si mesmos no futuro quase centenários. Apesar das dificuldades, eles continuam cantando, se divertindo e amando. Tudo no palco de um teatro que foi transformado em retiro para artistas e sempre sob a supervisão de uma enfermeira. A comédia musical consegue relatar não apenas o problema da exclusão social na melhor idade, mas também aborda questões sobre a velhice com muito humor e músicas que marcaram várias gerações. Os hits são sucessos do rock pop mundial de diversos anos, passando pelas décadas de 50, 60, 70, 80, até chegar aos dias atuais. Os anos 90 também fazem parte desse repertório. Músicas internacionais e sucessos nacionais, como os de Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Entre os atores está Cláudio Hanna e Fafi Siqueira. O musical Forever Young está em cartaz no Teatro Fê Comércio, na Rua Doutor Plínio Barreto, número 285, na Bela Vista, e fica em cartaz até o dia 30 de outubro. Ô Fábio, lá no SGame, que é o curso, né, a International School of Game, em que os idosos também aprendem a fazer videogames, jogos, né, de computador, PC ou celular, você observou já esse contato dos idosos com as outras gerações? E como é que foi essa experiência? Já. Nós estamos rodando esse curso já há um ano, né? Então, assim, hoje nós estamos com 55 alunos. Nessa faixa etária? Nessa faixa etária. Qual que é o mais longevo dos alunos? Tem um de 80 anos. 80 anos? Fazendo lá videogame? Em Campinas. Só que ele começou a aprender a jogar games. Porque o que a gente percebeu nesse curso? Que tem pessoas que nunca jogaram videogames. Então, no ano passado, quando eu comecei, na primeira turma, eu comecei a ensinar e na hora de testar, eles paravam e ficavam olhando para mim. Alguns falavam assim, e agora? Com uma cara de interrogação, né? Como assim? Vamos jogar. Não, eu nunca joguei. Daí caiu a ficha um pouco, falei assim, nossa, eu preciso ter uma parte do curso onde eu ensine eles a jogar o videogame, o que é um videogame. Então a gente desmembrou em 2 turmas, certo. Tem uma turma que eles aprendem a jogar, só que a gente tem alguns jogos específicos para trabalhar memória, trabalhar raciocínio, e tem um que tem 80 anos que está aprendendo. E assim, é muito legal que eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso aqui. E uma experiência falou assim, legal que teve uma turma que a gente estava mostrando o jogo do Super Mario. Comecei a mostrar do Super Mario que tem o Luigi e o Mario. Quando a gente começou a mostrar esse jogo, teve uma das alunas, ela parou para mim e falou assim, nossa, Fábio, agora entendi por que meu netinho queria uma roupa verde e uma roupa vermelha, que é a do Mario e do Luigi. Ela não sabia quando o menino começou a falar, e ela fez um jogo tipo Super Mario. Ela falou, agora eu vou falar com meu netinho que eu já sei o que é Super Mario, sei o que é o Luigi e sei por que das roupas. Então assim,
Isso é muito legal, sabe assim, essa experiência que eu acho que está sendo rico para mim também, sabe assim, de conseguir ver essas coisas neles. E uma coisa que a Silvete falou, que você perguntou sobre idosos e tal, a gente mudou o nome do curso, a gente tirou os idosos, porque a gente tinha colocado 60 a mais e agora eu estou abrindo para 50 a mais. E por quê? Porque a gente viu em pesquisas que a partir dos 50 anos já começa um declínio cognitivo natural em todo mundo. Então todo mundo começa a ter um declínio natural cognitivo. Então, a partir dos 50 é a hora de você começar a fazer os exercícios para o cérebro. Porque ninguém fica com 60 anos, virei idoso, tô doente no dia seguinte. De uma hora para outra. Não, você vem... Isso vai acontecer com você ao longo da sua vida. Então, a gente está começando, a partir dos 50, fazer esse trabalho e a gente mudou, porque a gente viu esse preconceito do pessoal. Falar idoso, eu não sou idoso. Ah, você tem quanto? 65. Não, tecnicamente você é idoso, mas ele não se acha. Então a gente começou a mudar para colocar só a idade. Quando o Fábio fala desse declínio cognitivo, Carla, para a gente explicar de uma maneira mais quase que lúdica para o nosso ouvinte, como é que é isso na prática? A pessoa começa a parar de lembrar das coisas, o raciocínio dela fica mais lento. Você pode trazer uns exemplos para a gente desse declínio cognitivo? Isso, o raciocínio começa a ficar mais lento, a pessoa começa a ter mais dificuldade de executar atividades que antes eram muito fáceis e muito corriqueiras, começa a ter alguns esquecimentos, né? E que às vezes, claro, é normal, a gente vive numa sociedade que exige demais, a gente tem muito estresse, a gente tem uma série de atividades, então às vezes a gente começa a ter uma memória seletiva mesmo. Mas o declínio ele começa a acontecer e muitas vezes ele começa a se tornar muito relevante, né? E se a gente consegue trabalhar com esse estímulo, claro que todo declínio cognitivo também é preservado. Então, assim como fisicamente, né? Então, acho que uma das coisas importantes também de falar é que junto com esse trabalho cognitivo que se faz com o desenvolvimento de games, a gente tem uma parte física antes de iniciar o trabalho de computadores do Fábio. Como é que é essa parte e depois a gente tem um encerramento. Então eu começo com a atividade corporal, alongamentos, mobilidade geral, trabalho de concentração, de equilíbrio, né? São atividades que inicialmente a gente pensa não tem relação agora com o desenvolvimento de games, né? Mas a gente trabalha bastante a concentração, a gente trabalha foco e depois eles vão para o trabalho do desenvolvimento e depois que acaba a gente faz os alongamentos, a gente faz outros exercícios também. E durante todo o trabalho também a gente vê a postura, vê a altura de monitor, né? A gente está sempre preocupado com a postura das pessoas. E você percebe uma melhora cognitiva em alguns dessas pessoas que fazem esse curso? Quer dizer, pessoas seriamente comprometidas cognitivamente não seriam capazes de fazer esse curso? Ou todos são capazes de fazer até um certo ponto? Nesse grupo que nós não temos ninguém, assim, nós não temos um grupo de pessoas com um grande comprometimento cognitivo, né? Então, assim, esse grupo em que a Silvete está, são pessoas que têm muitas habilidades e são pessoas cognitivamente de nível bastante elevado. Eu acredito que, claro, a gente sempre vai ter benefícios cognitivos e a gente observa melhora nisso. E aí a Silvete acho que pode trazer um pouquinho. Então, com relação à memória, com relação à atenção, eles vão notando isso no dia a dia. Nós fizemos só a avaliação inicial. Nós vamos fazer agora no meio do curso e no final do curso. Então, os dados mesmo, concretos, nós não temos. O que nós temos são os relatos deles. Então, olha, a minha memória recente parece que melhorou bem, a minha atenção parece que melhorou, eu consigo raciocinar, eu consigo lembrar das aulas anteriores sem ter a apostila, eu consigo chegar em casa e fazer. Então, a gente vai ouvindo esses relatos. Agora, objetivamente, a gente só vai poder dizer quando nós tivermos esses resultados intermediários e finais. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta eu quero que a Silvete me conte direitinho o quanto foi transformador para ela participar do curso do Game. A gente volta daqui a pouquinho aqui no Mentalistas. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. E agora, doutor?
Falando sobre longevidade, nós convidamos o Dr. Joel Renault, nosso colunista aqui da Rádio Estadão e também do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Tudo bem, Dr. Renault? Tudo bem, Camila. Dr. Renault, quais são as principais doenças mentais que atingem a população idosa, hein? A depressão, temos quadros de ansiedade ou os quadros demenciais. Entre eles, o Alzheimer é o principal deles, que pode também cursar com alterações comportamentais e psiquiátricas significativas. Dá para a gente dar umas dicas para o nosso ouvinte que está chegando aí nessa terceira idade, né, Dr. Renault, com mais de 60 anos? Quais são os cuidados que devemos ter para a prevenção dessas doenças? Cuidados gerais de saúde, nutrição, então uma dieta balanceada, atividade física, que todo mundo sempre fala. Sem dúvida alguma, isso faz parte de um projeto para envelhecer de forma saudável. Porque o que a gente nota é que o idoso saudável, que tem autonomia, que é independente, que é bem cuidado, bem acolhido pela sua família na terceira idade. Esse idoso, raramente ele tem, por exemplo, quadros depressivos. É muito comum quadros depressivos ou por doenças clínicas que incidem na terceira idade, ou mesmo por questões de relacionamento familiar que coincidem nesse período de vida. Então, assim, as pessoas precisam se preparar para a velhice. Então, novos projetos, é importante as pessoas não pararem no tempo, terem atividades mentais frequentes. Há algumas atividades, por exemplo, como o tênis, a gente tem alguns trabalhos numa revista chamada Neurology, que esse é um esporte que estimula novas sinapses. Então, tudo que você reaprende nesse período de vida é muito importante. Saber lidar com as emoções, principalmente com as emoções negativas, que muitas vezes fazem com que o idoso tenha uma baixa autoestima, uma insegurança em relação aos seus potenciais, e isso dificulta os próprios relacionamentos deles. As dicas valiosas do Dr. Joel Renault, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e também nosso colunista aqui da Rádio Estadão. Obrigada, Dr. Renault. Até uma próxima. Até uma próxima, Camila. Um abraço a você e a todos os ouvintes da Rádio Estadão. Mentalistas. A gente tinha deixado no bloco anterior a sua experiência, né? Para você contar pra gente como é que tá sendo para você apresentar, começar a aprender a projetar os games e tudo mais. Qual que é a sua experiência? Eu gostaria de falar primeiro, antes do games, eu vou falar dos exercícios que a Carla nos dá. Que são muito interessantes. Um dos primeiros exercícios que ela nos deu, que foi fantástico, foi aprendermos o nome das 20 pessoas que estavam iniciando o curso. Você tinha que decorar nomes? Nós tínhamos que decorar e não decorar. Conta direito. Era isso. Aprender com o raciocínio. Nossa, você acho que nem eu sei. Lembrar do nome e cada um que senta, ou à direita, ou à esquerda, ou na frente, ou na ponta. E isso aqui foi muito, muito, muito bom. Por quê? De repente, nós tornamos mais unidos e todos nós tentamos aprender o nome uns dos outros. Isso eu achei fantástico. Por quê? Em geral, quando você se reúne, você não aprende. Você só fala bom dia, faz um sorriso e não sabe com quem você está falando. Agora, sobre o game, o que é fantástico é a metodologia do Fábio, que quando ele disse, não vai ter apostila, eu não quero que ninguém anote nada. Estou certa? Olha, ela tá te caguetando aqui, tá. Fábio, tá entregando o jogo. E alguns anotando escondido, assim. Eu achei a ideia, no início, assustadora. Por quê? O costume é... particularmente eu, como secretária, que sempre anotou tudo para não esquecer nada do que eu tinha que fazer, isso é um hábito do trabalho que vem faz 50 anos. Eu falei, puxa, vou ter que mudar
a minha forma de trabalhar e de anotar e de memorizar. Certo. Eu falei, por que não? É válido. Vou tentar o método que o Fábio está propondo. E aí? E aí eu diria que eu estou sentindo uma melhora que é muito interessante, porque eu venho de aula em aula, que passa assim uma semana, e vejo que eu estou raciocinando como que eu tenho que entrar, como que eu tenho que modificar isso, como que eu tenho que fazer. Tem algumas coisas, naturalmente, que eu esqueço, que eu perco, mas ali, de repente, ele diz uma palavra, eu falo, é isso mesmo, agora é isso, então vou para aquele outro passo. E estou vendo que tem uma outra forma de ser e de raciocinar. Eu acho isso muito interessante e vi que isso também pode se aplicar no meu cotidiano, na minha vida e em pequenitas coisas, como aonde pôr o açúcar, onde você deixa a coisa, não mais se estressar tanto para tentar se lembrar de alguma coisa, deixar a coisa fluir às vezes mais facilmente. Eu acho que isso foi uma metodologia muito, muito interessante e muito proveitosa para quem quer experimentar. Faz quanto tempo que você está nesse curso? Nós iniciamos o curso no mês de agosto. Agosto agora do ano passado? Agosto deste ano. Estamos agora em fim de setembro, uma vez por semana. Certo. E você já chegou a projetar algum game? Qual que é o contato que você teve na prática aí? Por enquanto, nós estamos ainda montando o nosso primeiro game. Sobre o que vai ser, já sabe? O nosso primeiro game está sobre jogar ping-pong. Que divertido! Com maraquete. Que divertido, que legal. Você já jogava videogame antes na sua vida? Eu vou ser sincera, eu adoro jogar solitária. O que é isso, solitária? É aquele jogo do baralho. É o Paciência. O Paciência. Eu também adoro, Silvete. Vou confessar que eu adoro jogo de cartas na vida real e nos games, viu? Exato. Eu sou igual a você. Exatamente. E também gosto muito disso. Então, não gostava muito de games porque eu ficar correndo atrás de uma bola ou ficar batalhando lá na Guerra nas Estrelas. Tudo isso eu olhava de um olho com menos afeição, certo. Vamos dizer assim. E de repente, eu estou vendo que estou me divertindo. E isso é uma sensação muito boa. Por quê? É uma inclusão nova dentro da minha vida. Claro. Você fez novas amizades com esse curso também? Conheceu pessoas novas? Conheci pessoas novas, muito simpáticas. E o que eu estou gostando é a interação entre nós, uma ajuda a outra, temos que trocar ideias. Deixa que eu sei como fazer isso, não, deixa que eu te ajudo aqui, que eu posso fazer isso, que eu sei. E isso é muito bom. Eu acho que para todos nós que temos uma certa idade, que são todo o grupo, isso ajuda muito a incluir todos juntos. Que legal. Ô, Fábio, quais são os próximos passos desse projeto, então? Só para a gente ter uma ideia, né? Bom, nós assim, já estamos há um ano, nós estamos abrindo novas turmas. A ideia é montar novas turmas aqui em São Paulo e, se possível, abrir em outras localidades também. Mas com isso eu estou conversando, a gente precisa ter o término da pesquisa, até para ter as publicações, tudo do que a gente está falando. Mas como a Carla falou, a gente já tem os relatos qualitativos do que está acontecendo, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então a nossa ideia é montar esse curso e levar para outras localidades. Eu estou conversando com algumas pessoas de centros-dias, centros de convivência, para ver a possibilidade de a gente levar esse curso para outros lugares também. E assim, só interessante que a Silvete falou, de um ajudar o outro, porque no curso a gente comenta assim, não chama o professor na hora, chama o colega do lado. Por quê? Porque você errou
E a gente comenta assim, não, o erro é uma oportunidade de você aprender. Não é assim, errei, parei, estou reprovado. Não, errei, deixa eu pensar. Se eu não consigo, chamo o colega do lado, chamo do outro. Por isso que até a Silvete falou, fica essa bagunça, me ajuda, me ajuda. E eles mesmos vão tentando resolver, analisar o que aconteceu de errado e ajudar o outro. E isso é muito interessante, porque força eles a pensar de uma forma diferente. Poxa, eu fiz isso, só que a Silvete fez de outra forma. Deixa eu ver o que ela fez e o que ela fez de errado. E isso está sendo bem interessante. Muito bem, olha, então, daqui a pouquinho eu vou pedir para você dar as informações, site, essas coisas para o nosso ouvinte que quiser, se tiver interessado em fazer o curso. Mas segura um pouquinho aí, Fábio, que ainda quero que a Carla ainda fale um pouco mais a respeito da longevidade, mas no sentido de passar um alerta para o nosso ouvinte, né, que está na faixa etária da Silvete, né, a nossa amiga aqui do programa, né, 70 anos, 73 anos, mas quem está já nessa faixa, entre 50 e aí vai embora, né? Qual que é o alerta que a gente pode fazer para essa população no sentido de mostrar para essa população que é possível fazer coisas que elas nunca pensaram que fosse possível, sabe? Qual que é o alerta que você pode dar aí, em linhas gerais para esses nossos ouvintes? Eu acho que existe um alerta geral que é assim, com o avanço da idade cronológica você vai ter uma série de limitações. E eu acho que isso nem sempre é real. Né? Eu acho que, como o Fábio disse, tem pessoas de 80, no nosso grupo controle tem pessoas de 88. Eu acho que assim, não existe limitação. Assim, tem uma senhora de 88 anos e que ainda não fala português. Né? Então, como é que ela está num curso de inclusão digital, sem falar a língua? E ela falou, eu vou ter essa dificuldade, mas não sei, professor, vai ter que fazer mímica, fazer alguma coisa. Então, acho que são os desafios a que a pessoa, né, tá disposta a encarar. Então, quando a gente fala da longevidade, eu acho que, na verdade, a gente tem desafios ao longo da vida. E na infância a gente tem os nossos desafios, na adolescência outros, na vida adulta outros, na idade mais madura outros. E é o que a Silvete falou. Ela cria habilidades para lidar com cada fase da vida. Então, acho que quando nós pensamos nas pessoas mais maduras, vamos colocar assim, a vida que ela vai ter lá na frente é o resultado de toda uma vida. Então, não é assim que com 50, com 60, com 70 eu vou ter aquilo, mas é assim, a nossa qualidade de vida ao longo do nosso ciclo de vida. Então, eu acho que a gente tem que começar a procurar as coisas, como você falou, a partir de 50, 60, mas eu acho que a gente tem que criar uma cultura de educar desde crianças que a gente tem que ter saúde física e mental. Então, se nós tivermos saúde física e mental na infância, a gente vai procurar manter isso na adolescência, na vida madura, na vida, né, mais avançada. Eu acho que a qualidade de vida é a dignidade. Tá certo. Bom, para você ouvinte que já deu tempo, hein? De pegar papel, caneta, celular, hein? O computador, né, Fábio? Computador. Quem tiver interessado, a pessoa que já passou dos 50 anos, agora que você falou que abriu uma turma para 50 a mais, se ela quiser fazer esse projeto de games, como é que ela deve procurar vocês? O mais fácil é entrar no nosso site www.isgame.com.br. Lá no nosso site tem todas as informações dos novos cursos, das turmas para as crianças, para os 50 a mais. Tem tudo lá, acho que dá para eles verem com mais calma. Muito bem, então é isgame.com.br, ISGAME.com.br para você ouvinte que estiver interessado. Aproveitando já, infelizmente, nosso tempo já se esgotou, agradecendo a participação do Fábio Ota, especialista em TI, fundador da ISGame, a International School of Game, da Silvete Laniado, que é uma das alunas, né, da ISGame. Obrigada pela sua presença, e também a Carla Oda, fisioterapeuta, mestre em psicologia social e já atuou na área de saúde coletiva e geriatria também. Obrigada pela presença de vocês, viu? Obrigada, Camila. Nós que agradecemos. O Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que esta e todas as outras edições você localiza no nosso site radio.estadão.com.br. A gerente de jornalismo é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima!